os irmãos abrirem suas Bíblias em Josué, capítulo 1, versículo 8. Enquanto os irmãos abrem, hoje eu queria trazer uma mensagem falando sobre a importância de estudar as Sagradas Escrituras. E como que a igreja deve estudar as Sagradas Escrituras. Enquanto os irmãos abrem, lá em Garaci, na primeira igreja batista lá, esse ano eu trouxe um desafio para os irmãos para a gente fazer 3 orações. São 3 pedidos de oração que nós estamos o ano todo orando por isso. E qual é esse pedido de oração? O que é que a gente está orando? Qual é o objetivo da nossa igreja? Sabe as 3 coisas que nós estamos orando? Porque lá em Garaci é uma igreja que ora, uma igreja que evangeliza. Exatamente. Nós estamos orando para que a primeira igreja batista de Garaci seja uma igreja que saiba orar, tenha prazer. E saiba que o que sustenta a igreja não é nada mais. Não é a liderança em si apenas, os dízimos e ofertas que entram. Não, é a oração. É uma igreja sem oração. Quando os irmãos não sabem orar, quando os irmãos não sabem clamar, a igreja morre. E para orarmos, nós também temos que viver uma vida de conhecimento da palavra de Deus. Sabemos orar o que a Bíblia ensina para orarmos. Devemos conhecer a palavra de Deus para evangelizar as pessoas, que é o terceiro objetivo. E através do estudo da palavra de Deus, nós também temos uma vida de oração. Temos uma vida de evangelismo. E quando as pessoas olham para nós e ouvem o que sai da nossa boca, elas veem em nós a presença de Jesus, imitadores, cristãos. Então, a palavra de Deus ela deve ser estudada. Nós devemos meditar nela para crescer nessas áreas. Então, eu convido os irmãos sempre. Lembre-se da palavra que vai ser dita essa noite. Lembre-se da importância de estudar a palavra de Deus. Amém? Abriram a Bíblia de vocês aí, Josué capítulo 1, versículo 8. Salomão, lê para mim aí. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Amém. Essa palavra que Salomão acabou de ler, não é um homem falando, é o próprio Deus falando, se deve ser humano a Josué. E ele diz a Josué que a palavra da lei jamais vem se apartar da sua boca. E que ela venha fazer parte da sua vida e que ele possa meditar nela de dia e de noite. A palavra de Deus, um católico uma vez chegou para mim e disse assim: Denis, você não vai achar na Bíblia a palavra ler a Bíblia. Eu digo, nem a palavra Bíblia. Você vai encontrar a palavra dizendo para meditarmos na lei, crescermos no conhecimento dela, praticarmos e vivermos. A palavra de Deus, sim, tem muitos versículos que nos mandam conhecermos as Sagradas Escrituras. Uma vez uma pessoa também chegou para mim e disse assim: Denis, há uma grande perseguição contra um grande preconceito. A gente vai pesquisar, por exemplo, os livros mais vendidos do mundo e a Bíblia não está em primeiro lugar. Eu digo, cara, é porque a Bíblia ela não é um livro, ela é um conjunto, ela é uma biblioteca. Então ela não vai entrar nesses conjuntos, não é perseguição não. Ela vai estar, outras coisas, vai estar Don Quixote, vai estar o Pequeno Príncipe, esses livros mais seculares. Porque aqui nós temos uma coleção de livros. Então ela entra numa coleção, ela entra na biblioteca, um conjunto de livros. Então, se ela for realmente colocar aí, ela vai ficar em primeiro, segundo, terceiro lugar, sobre os livros mais vendidos do mundo, facilmente. Mas não é uma perseguição. Mas a pergunta é, nós conhecemos a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. A Bíblia é linda, é eficaz. É um conjunto, realmente, nós temos 66 livros, escritos por 40 pessoas diferentes, em tempos diferentes, em épocas diferentes. Cada um deles tem uma profissão diferente. Teve reis, teve boiadeiro, Oséias era boiadeiro. E ele disse que é profeta chamado por Deus, não era filho de profeta, mas foi chamado por Deus para escrever, para levar uma mensagem, para transformar a vida de pessoas. A palavra de Deus foi escrita mais ou menos num período de 1500 anos, não se contradiz, de Gênesis a Apocalipse, é eficaz, é atual. Billy Graham disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, e isso é uma verdade. Nós lemos a palavra de Deus, nós vemos as tragédias, nós vemos as doenças, nós vemos muitas coisas que foram ditas há milhares de anos se concretizaram hoje. Uma palavra de Deus completa, escrita em livros, em línguas diferentes, não se torna e nem contém a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Na Bíblia nós encontramos tudo que você imaginar: poesia, literatura, história. No livro de Atos nós temos mais de 34 fatos históricos indubitáveis, que podem ser comprovados tanto pela história como pela arqueologia. Então, quando nós temos o conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia, nós entendemos que ela é eficaz, verdadeira. Ela é inquestionável. Falando como historiador,
são as escrituras, são os pergaminhos mais confiáveis do mundo. Que muitas vezes é apenas esquecido por causa dos milagres, que muitas vezes é difícil entrar na mente das pessoas, as coisas extraordinárias que aconteceram na Bíblia. Mas historicamente são os livros mais confiáveis, os pergaminhos mais confiáveis que nós temos em toda a história da humanidade. Negar a história bíblica é negar a existência de Aristóteles, de filósofos como Platão, Sócrates. Né? Nós acreditamos em Pitágoras, mas não existe nenhum escrito de Pitágoras no mundo inteiro. Não existe nada. É só histórias contadas de boca em boca. Então, ao contrário da palavra de Deus, que é fiel, eficaz, que muda as nossas vidas, que nos transforma. Josué, ele ouviu a boca do Senhor, não deixe apartar a tua boca, que é gente, que está aqui nesse livro. Por que nós devemos conhecer a palavra de Deus? Estudar a palavra de Deus não é apenas oportuno, é necessário. Qual é o maior slogan dos dias atuais? O maior slogan dos dias atuais é a verdade é relativa. As pessoas relativizam todas as coisas. A verdade. A gente sabe que a verdade, ela é absoluta. E essa verdade se chama Jesus Cristo, que nós conhecemos através das Sagradas Escrituras. Nós temos o maior ditado popular desse. Qual é o maior ditado popular que a gente escuta de dia? Sabe? Política, futebol, né? E religião não se discute. É as coisas que a gente mais discute. E às vezes a gente está certo e às vezes a gente está errado. Porque existem momentos em que nós não estamos certos na nossa fala, naquilo que acreditamos, naquilo que ensinamos. Ao contrário da palavra de Deus, que é absoluto em tudo que ela ensina, em tudo que ela fala, em tudo que ela transmite para as nossas vidas. Nós estamos vivendo um tempo muito perigoso. Estava falando com o Salvador esses dias que o maior perigo da igreja são duas palavras. Sabe quais são essas duas palavras? Tolerância e intolerância. A igreja está trazendo para dentro de si heresias porque ela está abraçada na tolerância. Ela tolera o erro, ela tolera o pecado, ela está tolerando tudo que a palavra de Deus não tolera. E está crescendo o sincretismo religioso dentro da igreja e as pessoas pregando não a palavra de Deus, mas filosofias humanas, os irmãos e as igrejas crescendo assim, longe da palavra de Deus, perto daquilo que os irmãos acreditam, que os homens acreditam. Enquanto nós temos a intolerância dentro do quê? Da verdade. Dizer a verdade para as pessoas hoje não é fácil, nem para os crentes. Porque muitas vezes nós não queremos ouvir a verdade que a palavra de Deus relata sobre as nossas vidas, que são os pecadores, que são os falhos, que as pessoas que não são cristãos são escravos do pecado e que precisam de um libertador que se chama Jesus Cristo. E para conhecermos esse libertador, precisamos conhecer as Sagradas Escrituras. Então, a primeira coisa que nós devemos entender é que nós devemos conhecer as Sagradas Escrituras porque Deus ordena que nós conhecemos a palavra como Salomão leu. Não é uma fala apenas para Josué. O que vem antes é só para Josué, mas o versículo 8 é para nossas vidas. Até Davi, com certeza, depois de ler isso, vai escrever lá no Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não se conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes do seu prazer está na lei do Senhor, e ele medita de dia e de noite. Davi, antes de escrever isso, já tinha lido aquilo. E é a inspiração de Deus para as nossas vidas. E ele diz que quando nós meditamos a palavra de Deus de dia e de noite, seremos como uma árvore plantada junto a ribeiro de água. Qual dá o seu fruto no tempo próprio, suas folhas não murcham. A palavra de Deus diz que quando nós somos aguados pela palavra de Deus, como árvores, nós damos frutos, vivemos e fazemos a diferença. Então nós temos que ter muito cuidado nisso, temos que estudar a palavra de Deus, para não sermos enganados pelas filosofias humanas, pelo que as pessoas têm ensinado e pelo que o mundo tem vivido. A igreja, nós como igreja, estamos vivendo rodeados de um mundo totalmente contra a palavra de Deus. E a igreja muitas vezes tem sido influenciada por essas filosofias humanas. Todo dia, irmão, aparece uma nova filosofia anticristã. Estava falando na igreja esses dias, estou cansado de ver homens arrogantes, arrotando nas televisões uma falaciosa ciência. Agora nós descobrimos uma nova filosofia, um novo método que vai fazer com que as Sagradas Escrituras sejam desacreditadas.
o Deus cristão seja, vamos descobrir que agora o Deus cristão é uma farsa e que o cristianismo é uma mentira. Estou cansado de ver esse tipo de pessoas. Conversando esses dias com um menino, me converti em 2005, com 13 anos de idade. Outubro agora desse ano vai fazer 19 anos que eu me converti com a aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Estou cansado de ver homens levantar a sua voz e gritar para os quatro cantos do mundo que agora a palavra de Deus vai ser desacreditada por uma nova filosofia que eu descobri. Então eu vejo homens falando, escrevendo livros, fazendo vídeo para o YouTube, escrevendo artigo científico. Deixa eu dizer, faz 19 anos que eu me converti. E eu vejo esses homens que levantaram suas bocas, se calarem, seus livros cheios de poeira, seus vídeos serem esquecidos, e seus artigos derrubados, enquanto a palavra de Deus continua firme, de pé, prosperando gloriosamente. Porque a palavra de Deus não é apenas letras, é vida que transforma, que transformou a minha vida, e eu tenho certeza que transformou a vida de vocês. A palavra de Deus não é brincadeira, não. Transformou homens medrosos em homens que morreram para que essa palavra fosse pregada. Irmãos, discípulos de Jesus não tinha ninguém mais morto do que aqueles homens, não. Quando Jesus Cristo, quando o corpo de Jesus, entre aspas, some, que eles vão no seu túmulo, que ele não está lá, o que é que os discípulos fazem? Se escondem. Entram dentro de uma casa, tranca a porta, fica lá escondido. Até que Cristo novamente aparece para eles. E eles estão lá no porta estricada. E a partir daquele momento em que eles veem Cristo ressurreto, Cristo passa um tempo com eles, depois sobe aos céus e diz assim: vai descer sobre vós o Espírito, e esse Espírito dará a vocês poderes para poder pregar o Evangelho, para levar a mensagem de Cristo a todas as pessoas. Esses mesmos homens medrosos são aqueles que são degolados, crucificados, queimados, mortos pela palavra de Deus. Porque eles sabiam que não estavam lutando, ou estavam evangelizando, ou estavam pregando uma mentira, mas uma verdade que transforma. Então a gente tem que sempre abrir os olhos por isso, para que as pessoas possam entender a palavra de Deus, para que a gente possa entender a palavra de Deus, para que a gente não possa ser enganado apenas por qualquer filosofia que aparece por aí, mas que a gente possa crescer diante da palavra do Senhor. Amém? Segunda coisa, porque nós devemos, primeiro, nós devemos estudar a palavra de Deus, porque Deus nos ordena. Segundo, porque nós devemos amar tudo aquilo que Deus nos deu. A palavra de Deus, a Bíblia, foi Deus que nos deu. Amém? Estava falando também com os meninos, eu acho que com o Pedro, eles falam também sobre isso, bem diferente, mas a gente estava conversando. A W12, que é um pastor, ele é assim, né? A W12. Eu acho que é, se eu não me engano, ele é assim, já morreu, né, dos Estados Unidos, e ele escreveu um livro que é O Homem e o Conhecimento da Sabedoria Espírita. Não sei, é um livro, aqueles livros que tem um título maior que acaba. Mas tem uma parte do livro que eu acho muito interessante, que ele vai falar sobre a intimidade com Deus. E eu acho muito interessante isso, porque ela se adapta exatamente ao que nós estamos fazendo. Quais são esses tipos de intimidade que ele fala? Primeiro, ouvir essa agradecimento. Ouvir a palavra que é suficiente para a gente, você sabe? A salvação vem para ouvir. Ouvir a palavra de Deus é suficiente para a gente, você sabe. Só que isso não dará uma intimidade com a forma de Deus. Né? Mas ouvir a palavra de Deus é suficiente. Mas quando a gente ouve a palavra e a gente é salvo através dela, nós começamos a amar aquele homem que trouxe aquela mensagem para nós. E a gente falou o que depois de ouvir a palavra de Deus? Qual é a segunda coisa? Eu ouvi a palavra de Deus. Eu aceitei aquela palavra. Eu aceitei aquele homem que era do Senhor. Vamos chegar em prática. Mas antes de praticar, a gente tem um caminho. Eu ouvi a palavra de Deus, agora eu vou fazer o quê? Ler. Se eu ouvir, eu quero conhecer mais sobre aquela pessoa. Então eu vou ler. Não é? Escuto, leio. Depois de ler a palavra de Deus, eu quero ter mais conhecimento sobre esse Deus que eu ouvi, que eu estou conhecendo, e agora eu faço o quê? Para me aprofundar mais ainda. Vai chegar em meditar também. Estudar a palavra de Deus. E eu vou entender, vou explicar, porque a gente não consegue meditar sem estudar a palavra de Deus. Eu vou explicar já. Nós ouvimos, nós lemos, nós estudamos, nós meditamos e nós praticamos.
Esses 5 níveis que nós temos na nossa vida. Ora bem, para praticar a palavra de Deus, nós meditamos. Mas nós só podemos meditar naquilo que nós conhecemos. Estava falando com o Salomão esse dia. Vamos pegar aqui. Né? Essa história que eu vou contar aqui de modo fictícia, viu? Só para a gente poder trabalhar melhor. Vou pegar Fábio. Né? Fábio está trabalhando ali na farmácia, mexe com dinheiro. Então, no certo momento, o Fábio está trabalhando com dinheiro e o Fábio diz: tem um dinheiro. A parte pecaminosa do Fábio começa a trabalhar na vida dela e ela diz: não sei se eu posso pegar uma oportunidade aqui, né? E o pessoal da contabilidade, né, não vai perceber, não. Então, o que está falando ali no meu coração é o quê? A minha parte pecaminosa, como caída. Como é que a gente combate a nossa parte caída, o nosso pecado? Meditando no palavra do Senhor. Então, o Flávio está naquele momento ali, prestes a cometer um pecado, já cometeu na cabeça, agora vai cometer. Só que ele faz, por conhecer a palavra de Deus, ela vai, Provérbios 11, versículo 1. A balança enganosa é a abominação para o Senhor, mas o peso justo é a sua justiça. Então ela pensando: peraí, se eu pegar esse dinheiro para Deus, eu sou abominação. Porém, se eu combater o pecado que eu estou prestes a praticar com a ajuda da palavra de Deus, eu serei bênção diante de Deus e ele olhará para mim como tesouro. Então, o conhecimento das Sagradas Escrituras é o que me ajuda a combater o meu pecado, a minha transgressão, aquilo que vem na minha mente todos os dias. Eu, como um homem, vou passando na rua, vejo uma mulher bonita, o meu corpo pecaminoso olha para aquela mulher, e se não tiver cuidado, o que é que eu faço? E como é que eu posso lutar contra o pecado? Mateus capítulo 5, versículo 28. Quando Jesus diz: eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher de uma forma indecente já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, apesar de eu já ter pecado, mas eu ainda tenho a palavra de Deus para ajudar a combater o pecado que tem na minha vida. Como eu vou combater o meu pecado se eu não tenho conhecimento das Sagradas Escrituras? Se a palavra de Deus não está na minha mente, na minha boca, no meu agir, no meu viver? A palavra de Deus sempre nos ensina a andar com a palavra na testa e na mão, na mente, na vida, no corpo, no andar. Então nós devemos estudar a palavra de Deus porque Deus ordena e porque nós devemos amar tudo aquilo que nos deu para poder termos uma vida santa diante de Deus, para verdadeiramente sermos imitadores de Jesus. Irmãos, eu estou dizendo, há uma necessidade de termos pessoas que tenham conhecimento da palavra de Deus. Sim, temos. Está cada vez mais difícil viver no mundo de hoje. Vocês são abençoados porque tem um rapaz que estuda a palavra de Deus muito. Acorda de madrugada para estudar a palavra de Deus e amém por isso. Quantos de nós muitas vezes passamos a semana inteira e não lemos um versículo? Quantas vezes nós passamos meses sem meditar na palavra, sem trazer nada de novo para o nosso coração? Como é que nós pregamos algo que nós não conhecemos? Como nós ensinamos algo que eu mesmo não sei? Antes de ir para o terceiro ponto, para a gente entender, quando nós nos convertemos, né, quando a gente é novo convertido, a gente não perde nem pouco de própria, né? Porque aí é um negócio novo, fica assim aqui. Aí parece que vai passando o tempo, mas ele vai, né, dando uma esfriada. Tem uma história que eu acho bem interessante sobre uma moça, contei lá na igreja de uma pregação. É uma moça que ela comprou um livro. E ela começa a ler esse livro. E ela começa a ler o livro. E ela começa a achar o livro chato. O livro assim. Tem um amor por um livro, simplesmente ela desiste. Ela pega o livro, guarda na biblioteca dela. Passa alguns meses, essa moça vai fazer uma viagem. E nessa viagem ela encontra um rapaz. E essa moça ela se apaixona por esse rapaz. E essa paixão se torna amor. E ela descobre que esse rapaz que ela se apaixonou e que ela ama agora é o autor daquele livro chato que ela estava lendo e que ela muitas vezes não estava mais sentindo vontade dele. Agora, por amar o autor do livro, ela chega em casa, tira o livro e se deleita em cada página, em cada palavra, em cada capítulo daquele livro, encerrando ele porque ela está apaixonada.
do alto do mundo. Sabe, isso a gente pode trazer para nós essa graça. Ser apaixonado do alto, que é o Senhor da nossa. Deus não é apenas o formulador da palavra de Deus, é o formulador da nossa vida, nossa vida, o escritor da nossa vida. Que a gente saiba amar, meditar, conhecer, crescer sempre com esse Deus. Amém? Irmãos, eu disse que a palavra de Deus ela suportou os ataques de muitas pessoas. Ela sobreviveu a ataques terríveis, a fogos, a chamas contra ela. E ela estava eficaz até hoje. Então, a terceira coisa que nós devemos, porque nós devemos estudar a palavra de Deus, é porque foi aquilo que justamente deixou para as nossas vidas. Nos faz arder e faz arder o nosso coração. Convido os irmãos a abrirem os livros em Marcos, capítulo 12, versículos do 38, 28 ao 30. Marcos, capítulo 12, versículo do 28 ao 30. Diz assim: aproximou-se dele um dos mestres da lei, que o tinha ouvido discutir, e sabendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus: o principal de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Amém? E depois tem o segundo mandamento. Mas vamos focar aqui. Amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Nós devemos amar a Deus assim: de coração, alma, entendimento e força. É uma pergunta que a gente deve fazer. Lá em Caracinho, hoje eu comecei o treinamento do IGE, que é um trabalho que a gente vai começar. E a primeira pergunta que eu fiz é assim: você tem feito diferença na vida das pessoas? Na verdade, eu perguntei: vocês têm feito a diferença no mundo? E eu perguntei a cada um. Aí tem gente que respondeu assim: deveria fazer, mas não tem feito. Eu digo: você acha que tem feito a diferença na vida de alguma pessoa? Quando nós vivemos para a palavra de Deus, pregamos a palavra de Deus e vivemos o cristianismo, nós somos pessoas que fazem com que outras pessoas sejam transformadas pela palavra de Deus. A palavra de Deus que transforma, mas nós somos ali a ferramenta que Deus tem usado. Certo? Nós vínhamos também conversando, eu e Pedro, a gente demorou um pouquinho, porque ele vai conversando com a minha, né? E eu falei que ontem eu estava em Itaporanga, no aniversário de 40 anos da Igreja Batista de Itaporanga, e também o centenário da Convenção Batista Brasileira. E quem estava pregando era um dos primeiros pastores da Igreja de Itaporanga. Ele saiu daqui em 1989 para o Rio de Janeiro. Ele foi chamado para trabalhar no pastor, tinha acabado de casar, ouviu o chamado de Deus e foi para o Rio. Então ele voltou aqui agora, né, 35 anos depois. 35 anos depois. E ele contou esse testemunho que eu estava pregando. Ele disse: irmãos, eu fiquei muito feliz hoje. Porque chegou um jovem para mim. E esse jovem disse: pastor, o senhor, não sei se o senhor lembra de mim, mas eu morava perto de Serra Grande. E o senhor ia fazer um trabalho no ciclo aberto. E nesse trabalho que o senhor fazia, lá eu ouvi a palavra de Deus. E através da sua vida, eu aceitei a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E hoje eu sou pastor.
E o pastor disse assim, irmão, eu lembro que eu evangelizava você. Aí o pastor disse, eu não lembro de você. Eu não lembro qual é o seu nome. Eu nem lembro qual foi o dia que você aceitou Jesus Cristo. Nem sei se como você aceitou, foi comigo que não foi na verdade. Mas ele alegou o coração dele. Ele disse assim, interessante. Com uma palavra que eu peguei para alguém que eu não lembrava o nome. Não lembrava quem é. Não lembrava nem do sítio, basicamente. Sei que fui lá fazer o projeto. E hoje tem um pastor que se convidou da minha congregação. Então, a palavra de Deus, quando ela é viva na nossa vida, e quando nós pregamos, ela é eficaz para transformar pessoas. E quantas pessoas não têm mudado? Por causa de uma palavra, de uma pregação, seja no sítio, seja na internet, seja na rua, seja no mundo. A palavra de Deus não alcança pessoas. Sabe-se lá quantas pessoas têm se convertido através dessa pregação lá no YouTube? Ou provavelmente através daquela mensagem que nos cabe. A gente sabe? Não, Deus sabe. E a palavra fica em relação às pessoas. Irmãos, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz em todas as formas possíveis. Porque nós devemos arder o coração para com Deus, estudar a palavra de Deus dessa forma, para que a palavra de Deus arde no nosso coração. Para que a gente possa mudar as pessoas. Para que a gente possa defendê-la. Para que as pessoas possam ouvir a palavra e mudar de vida. Então nós devemos ter conhecimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela sempre vai ser atacada. Todos os dias. Vai aparecer mais homens arrogantes tentando derrubá-la, vai aparecer mais novas filosofias, vai aparecer novas heresias, vai aparecer pessoas tentando fazer com que nós que estamos acreditando na sua palavra. Mas nós devemos fazer assim como o Calvino diz, né? Um cão late, quando sabe que o seu dono é na cara. Eu seria um topo de ver essa casa assim, na cara ficar em silêncio. A gente não pode ficar em silêncio. Devemos pegar o Evangelho, devemos conhecê-los, devemos nos aprofundar. Para que as vidas das pessoas sejam transformadas pelo conhecimento da palavra de Deus. Para que nós tenhamos vida dentro do nosso Senhor. Para encerrar, para a gente entender mais ainda sobre a palavra de Deus e o seu poder, existe um grande filósofo, ele é considerado um grande filósofo. Quem conhece, eu já vou falar de Voltaire. Vitória e Salomão. Salomão e Vitória provavelmente achava que já bem. Vamos lá. Voltaire é considerado um dos maiores filósofos do mundo. Na França, ele é considerado o maior escritor francês. Olha, o homem não é pequeno, né? Só tem 2 pessoas que conhecem o Voltaire. Mas eu vou explicar aos irmãos porque eu fiz essa pergunta. Voltaire ele vai ser conhecido. Quando você estuda filosofia, sociologia, história, pedagogia, você vai ouvir o nome desse homem, desse filósofo, que é considerado um grande escritor e um grande filósofo. Ele viveu no século XVIII e ele morreu em 1778. E antes de morrer, ele disse uma frase que ele ficou muito conhecido por causa dessa frase. Ele disse assim: daqui a 100 anos, com a evolução da ciência, não existirá uma Bíblia sequer no mundo. O único lugar que você vai achar uma Bíblia é nas prateleiras, vitrines ou mostras de museu que serão procuradas por alguém que tenha interesse em conhecer a história para poder passá-la para frente. Foi assim a frase dele. Ele disse que daqui a 100 anos não ia existir uma Bíblia sequer, a não ser no museu. Então, pessoas que procurariam apenas para conhecer a história daquele livro. Pouco tempo depois de ele falar essa frase, nem um ano, ele veio a falecer. Morreu. 1717. Ele disse que daqui a 100 anos, 50 anos depois da morte de Voltaire, a Sociedade Bíblica de Genebra comprou a casa dele. E depois vendeu para a Sociedade Bíblica Britânica Internacional. Sabe o que significa? A casa de Voltaire se tornou a segunda maior casa da Bíblia do mundo. A casa de Voltaire não apenas fabricava a Bíblia, mas tinha a Bíblia do chão até o teto. Tinha a Bíblia na casa de Voltaire, saindo por todo canto. 50 anos depois da famosa frase do homem. Eu digo assim, cara, brincar com Deus é meio complicado. Porque o bicho é sarcástico.
Fazer isso na casa desse irmão. Agora é interessante, eu perguntei aqui, quem conhecia Voltaire? 2 pessoas se levantou. Só que todo ninguém entrou com a Bíblia na mão. Conheça a palavra de Deus. Voltaire é conhecido nas áreas acadêmicas, mas todo mundo, quase todo mundo, né, tem uma Bíblia. Ou a palavra de Deus é conhecedora. Ela continua crescendo. Ela continua sendo viva. 205 anos depois da morte de Voltaire, em 1983, o presidente dos Estados Unidos declarou aquele dia o ano da Bíblia. Ué, daqui a 100 anos não ia subir? 205 anos depois, nós temos um dia dedicado à palavra de Deus. Um dos maiores países do mundo, e principalmente naquele tempo a maior potência. A palavra de Deus é ineficaz. Estou pregando sobre ela, sobre o poder que ela tem, para a gente poder crescer, conhecê-la e viver cada vez mais. A Bíblia não é uma coisinha que a gente brinca. A palavra de Deus, ela é real, ela é infalível, ela a palavra, ela é simplesmente a palavra de Deus. Não é hoje. Não temos profetas. Nós temos a profecia desse. Nos transforma. E nos muda. Quando eu me converti, você viu o que aconteceu de novo, eu me converti com 13 anos. Eu me converti com 13 anos, eu estudava o 5º ano e não sabia ler. Já vai ver na escolinha empurrando com o curso, né? Para frente. 13 anos, 5º ano, não sabia ler. Indo na igreja, todas as sextas-feiras, 5h30 da tarde, tinha uma reunião, porque tinha uns embaixadores que eram um jogo, um trabalho de importante na igreja, e para poder jogar bola tinha que ir nessa reunião. O pastor pregava para nós 10, 15 minutos. 15 minutos eu estou dizendo assim, no dia eu quero mais extremo. Uma mensagem. E eu vou lhe dizer, essa mensagenzinha rápida, de 5h30 da tarde, era transformadora para a minha vida, porque minha família sempre foi muito católica, eu ia para mim, se eu nunca tinha ouvido a palavra de Deus católica. Aqueles 10, 9, 8 minutos, transformaram. Eu me converti ali, naquele reunião. Disse fora, eu ia para jogar bola, encontrei a salvação. Em pequenas palavras, em pequenas pregações, ia para a igreja e ficava lá em Vitória da Taça. Ficava lá por último, porque na escola bíblica que eu era na nossa igreja, era no sábado da noite. E o pastor, ele mandava assim para o pessoal memorizar em casa. E eu não sabia ler, eu tinha vergonha de dizer para a igreja que eu não sabia ler. Por quê? Os irmãos saíam dizendo os versículos. Quando chegava na minha vez, eu tinha memorizado, eu recebi. Pastor, vocês têm que se entender, eles memorizam assim. Até um dia que minha mãe foi e acabou descobrindo que o pastor acabou descobrindo que eu não sabia ler. Né? Acho que vamos começar por dentro, aí eu não sabia. Mas, irmãos, foi por ouvir a palavra e por querer conhecer a palavra, eu aprendi a ler. 3 vezes depois que eu aprendi. 3 vezes depois que eu aprendi. E hoje eu estou pegando a palavra de Deus para outras pessoas. Para você ver o poder desse. Para você ver o poder das palavras que saem. Irmãos, aqui, nós somos a religião do livro. Então a gente leia nesse livro. Aprenda. Deixa transformar. Não apenas a nossa vida, mas a vida das pessoas para que nós pregamos e as pessoas que cantamos para sermos. Amém? Vamos fazer uma oração. Fique com essa mensagem e que Deus possa nos